do mundo e ao ser impostos sobre ele. Isto parecia mais do que podia suportar. Era chegada a hora, sua missão estava por ser cumprida. Enquanto Jesus orava, a traição se cumpria. Então Jesus retornou e ordenou que seus discípulos levantassem, dizendo: Levantem-se, já se aproxima a hora do Filho do Homem ser entregue por mãos pecadoras. Primeira estação. Caifás, mas o que faz aqui tão cedo? Que acusações tem contra este homem? Este homem é um malfeitor. Se não fosse, não teríamos trago a ti. Mas para esses crimes vocês têm leis e cortes de justiça. Voltem e façam vocês mesmos o julgamento. Mas nós não temos permissão de condenar ninguém à morte. Morte? Mas o que este homem de aparência tão simples tem feito de errado? És tu? És Cristo, o Rei dos Judeus? Pergunta por ti mesmo, ou por os outros que te disseram de mim. Por acaso eu sou algum judeu? A tua nação e teus sumos sacerdotes se entregaram a mim. O que fizeste? Meu reino não é daqui. Se fosse deste mundo, meus ministros lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Logo, tu és rei? Tu disses, eu sou rei. É verdade todas essas acusações contra você? Não responde coisa alguma. Eles te acusam, te atacam, mas eu o que faço? Não sabes que tenho o poder de soltá-lo, mas também de crucificá-lo? Você não teria esse poder se não fosse enviado do céu. Não encontro nele crime algum. Era por acaso na festa da Páscoa. O governador costumava soltar-lhe os presos que quisessem, por qualquer que era o povo pedisse. Naquele tempo havia um preso afamado que chamava Barrabás, que era, porém, um assaltante. Quando Pilatos estava sentado no tribunal, Cláudia, sua esposa, aproxima-se e o fala em segredo. Não se envolva com este homem. Sofri muito esta noite em sonho. Vejo sangue. Pilatos sabia muito bem que os sumos sacerdotes tinham entregado Jesus por inveja, mas não sabia que os próprios sumos sacerdotes tinham atiçado as multidões para lhe pedir que soltasse Barrabás, porque de fato os sumos sacerdotes e os chefes do povo tinham persuadido as multidões a quem pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. A multidão, tendo-se reunido, começou a pedir que lhes concedesse o indulto da Páscoa, como sempre tinha feito. Por isso Pilatos disse ao povo: Por ocasião da Páscoa, eu tenho o costume de soltar um prisioneiro. Centurião, traga o prisioneiro Barrabás. Traga o prisioneiro. Barrabás! A quem vocês querem que eu liberte? Jesus ou Barrabás? Barrabás! Centurião, liberte o prisioneiro Barrabás. E com Jesus de Nazaré, o que fazer? Crucificam! Castigam! Crucificam! Centurião, castiga o prisioneiro, faça a vontade do povo. Pilatos percebeu que não conseguia nada, mas ao contrário, o tumulto e a desordem se tornavam cada vez maiores. Temendo contrariar a multidão e para satisfazer o povo, ordenou que açoitassem Jesus e lhe puseram no ombro um manto de púrpura.
Depois, tecendo uma coroa de espinho, colocaram sobre a cabeça dele e puseram-lhe um cajado nas mãos. Aproximando-se e dobrando os joelhos diante de Jesus, zombavam e caçoavam dele, dando-lhe bofetadas. Cuspindo-lhe, tomaram o cajado e batiam na cabeça. Assim, feriram-lhe a cabeça a paulada e cuspiram-lhe no rosto. E, pondo-lhe de joelho, o adoravam. Ó mestre. Eis o homem! Tome-o vós e o crucifique-o, pois sois inocente do sangue desse justo. Que o sangue dele é sobre nós e sobre nossos filhos. Vou crucificar o vosso rei! Nós não temos outro rei senão César. Peraí, ó. Centurião, faça a vontade do povo. Eis aqui o seu trono, pede e a carregue. Jesus conhecia o peso do pecado do homem. Ele que nasceu para salvar a humanidade. Foi-lhe dada a cruz. Carregar a pesada madeira do lado a lado de dois ladrões. Justamente ele que nenhum crime cometera, a não ser o de anunciar ao mundo ser o Filho de Deus. E já não bastava o peso da cruz, tinha que suportar também os gritos e zombarias do povo. À frente com o rei! Acompanhar o martírio de Cristo implica em reconhecer que o seu gesto nos faz mais fortes para assumirmos nossas próprias dores. Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Velai sobre vós mesmos para que vossos corações não se tornem pesados com o excesso de comida, bebida e vãs preocupações da vida. E assim seja. E assim não serão apanhados de improviso. Vigiai e orai. As chibatadas eram incessantes. O mestre não fala nada, e ainda assim ensina-nos o extremo do amor. As palavras de zombarias da população, e cansado, rendeu-se ao peso da cruz. Jesus cai pela primeira vez. E o centurião ordena. Vamos, vai rápido. E o povo continuava. Com chicotadas e sacudidas, Jesus foi obrigado a se pôr de pé, sem que uma só mão o ajudasse a erguer aquela pesada cruz destinada ao criminoso Barrabás. Novamente, mais chicotadas, e ele foi obrigado a andar. O povo, na ânsia de fazer o que queria, tentava chegar até ele. O centurião ordena aos guardas. Como Jesus poderia andar como rei se sobre ele caía uma violenta surra do carrasco, o peso da cruz que era a madeira da morte de escravos e assassinos? Como poderia andar como rei se sobre eles eram lançados enormes gritos de insulto e ofensas? Jesus, cansado e em dores, ao erguer a cabeça, vê de longe se aproximarem alguns vultos. Era sua mãe, acompanhada de seu discípulo João, Maria Madalena e Maria de Cleofas. Por um instante, carrasco,
soldado e o povo sentem que era a hora do silêncio, pois tinham o direito de se ver. Uma espada há de atravessar-lhe a alma, assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Meu filho, meu amado. Mãe. Jesus fala: Mãe. Mãe. Carrasco e soldados ficaram com os corações mais leves, o que não era comum, pois pensavam que eram feitos de aço para a luta, e seguraram a pesada cruz, deixando Jesus ir ao encontro de sua mãe. Mãe, não chores. Talvez se cumprir as escrituras. Mas de novo o povo induz os soldados a terminarem com aquela tão maravilhosa cena. Vamos continuar! Tragam o rei dos judeus para o seu plano! E de maneira tão brusca tiraram o filho dos braços da mãe, como se tira uma vida que ainda está no ventre. Maria não fora perverso só com o seu filho, também feriram o seu coração. Novamente, os gritos do povo para que Jesus retornasse ao caminho. Ao sair dos braços maternos que queriam lhe dar proteção e voltar para debaixo da cruz. Foi o gesto mais violento imposto a Jesus. Jesus, verbo que se fez carne, agora tendo que carregar a pesada cruz, não de madeira, mas sim dos nossos pecados. Assim seguia o martírio de nossa salvação pelas ruas de Jerusalém e hoje pelos nossos corações. E deve-se redimir dos pecados e pegar a cruz de sua vida. Certo homem que voltava do campo para a cidade encontrou a multidão, parou para examinar o que acontecia e acabou sendo recrutado. Este era Simão Sirineu, pai de Alexandre e Rufo. Ei, você! Pega essa cruz e carrega. Vocês romanos que fizeram esta cruz, então pega vocês mesmos e a carregue. Solta! Os romanos não falavam duas vezes e enfurecidos buscaram a força. Simão Sirineu pega a cruz e põe-se a caminhar junto a Jesus. Vamos comigo! O povo gritava. Jesus é arrastado e empurrado. Aquele que deu a vida a muitos precisava de um para ajudá-lo até a morte. Aquele que veio para nos salvar era imposto a cruel morte. O sofrimento tinha um significado: libertar os homens das garras de Satanás. Será que entendemos este sacrifício? Será que seguimos os teus mandamentos e vivemos cada dia testemunhando o seu inigualável amor a cada um de nós? Mais uma testemunha que Jesus encontrou, uma mulher piedosa, compadecida de seu sofrimento, veio ao seu encontro, enxuga-lhe o rosto com o manto que carregava. Jesus deixa-os contemplado no rosto sua santa face e se encontrava banhado de suor e sangue, fruto da violência do carrasco. Ó vós todos que passais pelo caminho, se a dor igual a minha dor, se a dor igual
As feridas eram profundas, as forças já se perdiam, o suor banhava o rosto. A cruz cada vez mais pesada sobre o seu santo espaço. Não é o peso da cruz, nem a zombaria que o faz sofrer tanto. É o peso do nosso pecado. E o povo gritava. O açoite, as feridas, o peso, as zombarias fizeram Jesus dobrar seus joelhos. E ao encontro do solo, Jesus cai pela segunda vez. Suas carnes estão rasgadas pelo açoite, a cabeça perfurada pelos espinhos. O sangue corria em abundância, e mais um tombo para ainda se agravar. Mais forte vieram as pancadas, os espinhos mais fundos penetravam e as dores mais fortes se tornavam. O povo gritava ao carrasco. Mais uma vez, Jesus se põe em pé, debaixo da pesada cruz, pois havia afinal um forte motivo, salvar o mundo do pecado. Não deixemos que o peso da nossa cruz impeça-nos de pôr em prática o projeto de Jesus. O centurião ordenava. Vamos, mais rápido! E o povo grita. Vamos! Jesus continuava seu doloroso caminho, a cada passo um gemido, a cada passo o peso da cruz aumentava, continuava a regar o caminho da Gólgota com seu suor, com seu sangue. Quantas vezes não somos testemunhos de seu amor, de sua piedade e sua justiça, que não se abalou nem debaixo da pesada cruz de nossos pecados, e cada vez mais açoites do carrasco e zombarias do povo. Isso tudo para que fosse feita a vontade do Pai e não a dele. Jesus não podia ver mais seguir adiante sem deixar suas palavras para aquelas mulheres. Filha de Jerusalém, por que derramais lágrimas pela minha sorte que já está perdida? Derramai lágrimas sobre vós mesmos e vossos filhos, porque há de vir a hora em que serão bem-aventurados. As mulheres compreenderam e caíram por terra aos pés de Jesus, para lhe beijar as mãos e suas vestes. O centurião Guarda, tira essas mulheres daí! novamente as chicotadas eram lançadas sobre o corpo de Jesus, obrigando que ele andasse. Seu sofrimento e reação batiam no coração daqueles que o viam, e tudo gritava. Seguiu seu caminho, seguiu seus ações, seguiu suas zombarias, dando aos outros suas dores físicas. Jesus consegue, mas não sendo mais possível, cai e desfalece.
Jesus sai pela terceira vez. O povo pedia ao carrasco que o pusessem de pé. Levanta! Levanta! Mas tentavam chegar até ele para fazer-se levantar. Todos chegavam para Bora! Bora! Levanta! e nada lhe fazia levantar-se. Já era demais para o seu corpo físico. Bora! Levanta! Já basta! Se quiser que você vai ali, vamos vai. Melhor arrumar outra carregada aqui. Então chegou-se ele pega pesado cruz, enquanto os soldados arrastam Jesus até o fim do seu martírio. Jesus de longe vê a morte. Maria, como era para Jesus, vê o seu lugar de morte. Todos sofriam para poder salvar a humanidade, ser preso injustamente, condenado, envenenado, humilhado por todo aquele caminho doloroso que não merecia. Jesus perdoa-nos por nossos pecados, perdoa-nos por nossos erros, por tantas humilhações, ainda mais para os meus Vamos, caminho! de que os soldados dividissem suas vestes, pois faziam assim para que se cumprisse a escritura: dividiram entre si as minhas coisas, e da minha veste lançaram sorte. Lá no meio daquele povo que a tudo assistia, estavam seus procuradores, e o povo começou a louvar. Os ladrões resistiram aos soldados, mas nada lhes valeu.
Jesus não lhe opôs nenhuma resistência. Aceitou a cruz. No meio do povo, alguém viu a cruz aberta. E ela, aproximando-se, chegando até próximo do seu filho amado, e o centurião lhe dá a ordem. Pobre Maria, que a tudo acompanhou, e agora iria ver o seu filho pregado na cruz e levantado. Com ela estava João, Maria Madalena, Marta e Maria de Cleófas. Foi dado a Jesus véu misturado com vinho, uma mistura usada para diminuir a dor, mas Jesus a rejeitou. Ele ia morrer consciente. Ó coração de Maria, a cada martelada, uma dor em seu coração, que angústia ficou no seu ser. Soldado correndo, pegou uma esponja em socorro de vinagre, colocou-a na ponta da lança e levantou até os lábios de Jesus. E Jesus se entregou ao Espírito. Aquilo era demais para Maria, pobre mãe. A natureza não podia ver a morte do Filho do Criador e fechou seus olhos. E o céu da Palestina tornou-se negro e a escuridão desceu sobre a terra. Então o carrasco que açoitara Jesus durante toda a caminhada se redimiu. Era difícil calcular a hora exata, pois o céu estava escuro. Mas o centurião havia voltado para o palácio de Pilatos para prestar conta de tudo. Aos ladrões que ainda viviam por um fio de vida, chegaram os soldados, quebraram-lhe as pernas para que não chegassem a morrer no sábado santo. Quando chegaram a Jesus e vendo que estava morto, atravessaram o templo com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Não lhes quebrareis o sorro, como diziam as Escrituras. Os ladrões foram retirados pelos soldados.